Cara Secato, você é mãe, né? Eu sou. E aí? Nossa. Quando você viu aquilo, ela que nem uma leoa, eu achei importante uma coisa muito legal. Ela não encostou na mulher. Foi. Ela deve ter se segurado muito. Mas e aí? Eu quero você como mulher, como mãe, como é que você vê isso aí? A mulher falou pra ela, tira esses pretos imundos daqui. Qualquer mulher que estiver me assistindo e for mãe, a gente perde a cabeça. Uma vez, na fila do Disney On Ice, uma mulher esbarrou no meu filho de propósito para passar na frente da fila e eu parti para cima dela, me seguraram. Foi mais forte do que eu e eu nunca tinha feito isso. Quando mexem com os nossos filhos, mexem muito pior do que mexer com a gente. E, ao contrário do que o Negão me falou, eu acho que a maior prova que a Giovanna Eubank realmente abraçou essas crianças foi como ela partiu para cima da mulher. Eles são filhos dela como se tivessem nascido dela. Acho que não foi uma coisa assim, artistas brancos que adotam negros. Ela ama aquelas crianças como se fossem delas. E o que é mais preocupante, em Portugal, existe no Código Penal um gap ali, uma falta que ela não foi presa, ela já está solta, não aconteceu nada. E é por isso que os casos de racismo continuam acontecendo, não só em Portugal, como aqui no Brasil. A gente tem visto muitos casos, né? Parece que aumentaram de torcidas. Recentemente, agora parece que quase todo dia tem um caso. E eu fui pesquisar a lei de Portugal. É o artigo 240 da lei de Portugal que não coloca injúria racial, que é você ferir a dignidade da pessoa como crime, só se houver homicídio. Então, essa mulher vai ficar solta. O presidente de Portugal se manifestou, disse que não pode se falar que todos os portugueses são racistas. Não pode, mas os deputados de lá não conseguem colocar uma punição mais severa para o crime de racismo em Portugal. E deveria ser feito aqui como no Brasil. Mas no Brasil também, quem ficou preso por racismo? A maioria já foi solto. Guilherme, quando você... Eu achei interessante isso. Eu achei, como o Negão falou, se fosse no Brasil, ela não saía ilesa. Porque... Por isso que eu falo, eu concordo com isso. O Brasil não é um país racista. E tem muitas pessoas racistas, não é um país racista. A gente vê, e é engraçado isso, que a gente vê que aqui a gente tem uma unidade para proteger o mais fraco. Já percebeu isso? Você está numa situação, você vê um vulnerável, alguma coisa acontecendo, outras pessoas que estão em volta, elas vão acudir. Que isso não aconteceu lá. Talvez eu vou mexer um pouco no vespeiro, mas eu não vi isso acontecendo. Eu vi as pessoas meio que inertes, caladas, paradas, e só aquela leoa tentando proteger as crias dela. Como é que você viu essa cena que está na internet? Para quem não viu, joga lá, e essas cenas estão aí viralizando o mundo inteiro. Não só em Portugal, mas na Europa como um todo, né? Até por conta desses fluxos migratórios, nós estamos vendo ali um choque de civilizações. Então, a Carla relatou bem aqui, né? Muitos dos ordenamentos jurídicos dos países da Europa, eles estão precisando enfrentar essa questão do racismo como tipo penal. Agora, mais do que a questão penal, Ricardo, nós estamos precisando avançar no plano da cultura, né? Para enfrentar essa questão do racismo e mudarmos os nossos comportamentos. Você disse bem, também acredito que o Brasil não é um país racista, mas nós temos muitos racistas. E também temos comportamentos racistas dos quais, às vezes, nós nem nos apercebemos deles. Então, é preciso também nós modificarmos um pouco como nós nos comportamos com relação a isto. Porque, mais do que endurecermos penas, né? Porque, veja, a nossa Constituição Federal diz com todas as letras que o racismo é crime inafiançável, né? Ou seja, se você for preso por crime de racismo, não se estabelece fiança para sua soltura provisória. É imprescritível, né? Então, quer dizer, ele não prescreve e é considerado um crime, portanto, de lesa humanidade, porque ele vai no que a pessoa tem de mais essencial sobre a sua constituição. Exatamente. E você diminui a pessoa enquanto ser humano. Né? É a sua persona, né? Outra categoria. É a sua personalidade. Você ataca algo que é imutável na pessoa. Mas a injúria não, né, Guilherme? Não, e aí que tá. E nós temos a questão da injúria racial. Guilherme, só me e é responde uma sempre coisa. utilizado... A primeira lei de racismo não é de 1952, aqui do Brasil? Eu acho que é um pouco... antiga. eu acho que é até um pouco anterior. Uma primeira tipificação que tem. Mas por que continuam, né? Então, é um problema cultural. Por isso Porque que a ampliação... entre a injúria e o racismo em si. A injúria é Por isso contra a que a dignidade ampliação- humana, o racismo é contra o povo. Por isso que a ampliação- coletividade. Por exemplo, não deixar entrar no elevador, né? Não deixar entrar no Por condomínio. isso que a ampliação do debate é tão importante para que outras arenas também se apercebam disso. Por exemplo, a questão do futebol. É importantíssimo, porque ali as pessoas estão
juntas, como disse a Carla, e se sentem ainda mais à vontade para extravasar esse tipo de sentimento. E ali acho que a punição seria muito mais efetiva, por quê? Porque é muita gente que está vendo, é muita gente que ia sentir. Então, o ensinamento, ele ia se propagar com muito mais velocidade, até porque é algo que é a paixão nacional. Claro. Ou seja, você usa uma coisa que já é inerente de multidões e milhões de pessoas para educar. Por isso que eu quero perguntar para o Leonardo, porque, vamos lá, Leonardo, o que você acha que é possível fazer para educar, para realmente... Porque, gente, a escravidão, ela já acabou há muito tempo. Ninguém nasce racista. Por que ainda tem essa cultura de menosprezar alguém por conta de uma característica? E aí, vamos lá, a gente pode até expandir isso porque a pessoa é gay, porque a pessoa é gorda, porque a pessoa é magra, porque a pessoa é alta, porque a pessoa é isso e aquilo outro. Mas vamos se cercar aqui só do racismo contra o negro. Só que, aí eu quero jogar uma bomba na tua mão. Eu tô aqui pra pegar as bombas. Pra pegar as bombas! Eu já entendi o meu papel. Não, porque, antes de começar o programa, porque eu quero jogar uma provocação, e eu já vi o Negão falando sobre isso. Às vezes, você relativiza o racismo com algo que é ridículo. Por exemplo, denegrir é um racismo estrutural. O criado mudo. Então você cata umas pautas tão idiotas que não vai ferir absolutamente ninguém e coloca no mesmo patamar de uma situação dessa. Coisas mais graves. Muito mais graves. E aí você fica naquela situação. Por exemplo, outro dia eu escrevi assim, nossa, isso aqui tá parecendo o samba do Crioulo Doido. Nossa, você não pode falar que o crioulo é doido. Gente, o samba do Crioulo Doido é uma música que relata que um crioulo, que era o cara que era o sambista, que estava escrevendo a música, ele catou vários fatos históricos não conexos e juntou naquela música, naquele samba. Perfeito. Ou seja, qual o problema de falar que o crioulo estava doido na hora de escrever aquela música? Nenhuma. Eu podia falar que era a loucura do japa maluco. Por quê? Porque ele catou pastel e botou goiaba. Você entendeu? E o japa tá maluco. Por que eu vou botar pastel, goiaba e rabada? Entendeu? Não pode. Então parece que essa é a situação que parece que você quer excluir qualquer coisa que se fale em negro ou preto ou qualquer situação que possa lembrar, e algo que é tão forte acaba virando no perguntar patamar. Você que é um rapaz jovem, tem 20 anos, bastante é isso? Jovem. Está na academia, não é isso? Como é que você vê isso, inclusive, dentro da academia com os seus pares? Tá uma loucura que tudo é racismo ou tá tudo liberado e tá tudo igual? Como é que você vê isso? Primeiro, é tudo muito triste, né? Porque nós estarmos falando de racismo em 2022 é algo que surpreende. Exato. 1888, Lei Áurea, né? Parece que faz muito tempo, mas se a gente para pensar, o histórico de racismo no Brasil ele é muito recente, e a nossa história ela é muito recente nesse sentido. O Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravidão. Bem lembrado. Então nós temos traumas muito complexos e muito complicados de serem sanados de uma hora para outra. Então, o que eu vejo de forma bastante presente hoje no ambiente acadêmico, no ambiente universitário, hoje, eu aqui no programa venho sendo de longe, não que os meus pares não sejam pessoas jovens, mas... nós somos velho mesmo. De longe... Nós somos velho e você é o mais jovem. De longe... a barba branca, olha aqui, ó. Eu não sou velha, não. Aqui a barba branca. Não me põe nessa todos exceto a Carla. Você tem idade de ser meu filho. Todos exceto a Carla. Então, eu mesmo com as minhas imperfeições e a minha juventude... e ainda aprendendo, e tenho essa humildade para reconhecer os meus erros e reconhecer as minhas limitações, eu consigo dar esse olhar enquanto jovem e enquanto representante da minha geração. Essas pautas eu percebo que são muito delicadas e são pautas bastante hiperbolizadas e exageradas por parte de boa parte da juventude brasileira e em todo o mundo, né? Por exemplo, essa questão do denegrir ou do criado mudo são pautas meramente identitárias que muitas vezes apenas pioram o debate. Então eles brincam aqui que eu sou representante da esquerda. Posso até ter um viés mais progressista, mas eu não sou burro. E eu enxergo, de forma alguma.
eu enxergo e eu olho. Então, existe uma esquerda meramente identitária. Você fala que é tipo uma massa de manobra, existe uma dos dois lados, inclusive. E é uma esquerda que, inclusive, é ruim para os anseios daquela esquerda que realmente desconexa com a população. Exatamente, que realmente luta pelos interesses do povo. Porque se você chega para Dona Maria, para o seu João, da cidade de Tiradentes, de Guaianazes, do Perus, de Anhanguera, nos termos da Zona Norte, da Brasilândia, lá na minha região, que eu conheço bem. Vai virar vereador, hein? Já falou todos os bairros de São Paulo. Parelheiros, Campo Limpo, Santo Amaro. Jardim Marzilac. Capão Redondo. Você vai, a Dona Maria, o seu João, não querem saber disso. Então, a gente precisa primeiro, enquanto aqueles que têm um olhar mais progressista, e é legítimo, é válido ter essa gente que tem um olhar mais progressista, entender que essa esquerda do Leblon, essa esquerda da Rede Globo, e essa esquerda que tem um ar mais identitário, que muitas vezes prefere um Sérgio Moro, que muitas vezes prefere um Sérgio Moro ou um João Dória da vida do que um Jair Bolsonaro, que são do ponto de vista um Sérgio Moro da vida. Não, vou deixar aqui polêmico, vou falar. Enquanto esquerdista, um Sérgio Moro da vida é pior que Jair Bolsonaro. Pior que Jair Bolsonaro. Eu tô entendendo ele. É pior que Jair Bolsonaro. Por causa dessa gourmetização. Porque dessa falsa esquerda moralista. Dessa falsa esquerda moralista que é uma cortina de fumaça, inclusive, né? Porque ela, além de tudo, ela traz pautas extremamente neoliberais, extremamente privatistas, que são muito piores do que o pseudo-reformismos ou exageros do governo Bolsonaro. Então, eu trago essa questão, faço essa meia-culpa enquanto progressista que sou e peço aqui aos meus pares acadêmicos, movimentos estudantis, centros acadêmicos, DCS, universidades, olhem para o seu João, olhem para a Dona Maria e vejam quais são os anseios reais. É comida no prato, vacina no braço, emprego e ponto. O resto é mera conversa e mera polarização. Eu também. Você vê como é as coisas. Vamos lá, negão. Você vê como é as coisas, né? Eu sou um cara de direita, o Leonardo já é um cara mais à esquerda e a gente praticamente fala a mesma coisa. É verdade. A mesma coisa. Esse discurso que o Leonardo acabou de falar aqui é o discurso que eu ouço do pessoal de esquerda que é da periferia mesmo e que não fecha com nenhuma dessas palhaçadas aí. A preocupação deles é a que o Leonardo resumiu aqui, que inclusive até da parte da vacina no braço eu fui um cara que ainda fez campanha ainda pela vacina no braço. Tá falando do Brasil real, né? Vou explicar uma coisa pra vocês aqui. Eu sou seguido por 70 mil jovens. Você quer diminuir o racismo, porque acabar é uma coisa que nunca vai acabar, porque isso vem da parte nossa ruim do ser humano, é muito simples. É educação desde pequeno, certo? Mas também tem muito a ver com a cultura. Com a cultura de como o negro ele é passado na televisão, no telejornal. Você abre um Datena, você abre um Luiz Bate, você abre aqui qualquer telejornal, o que mais você vê é crime disso, crime daquilo. Aí quando mostra o camarada sendo preso, qual que é a cor do cara? Qual que é a impressão que isso vai passar para você? Quando você pega uma novela, você vai assistir uma novela, quais são os papéis dos negros? Escravo, certo? Empregada doméstica, o cara que conseguiu até ter alguma ascensão, mas ele sofreu super na vida. Quando você vai abrir um telejornal, um negro ou outro, aqui na grade da Jovem Pan, tirando eu, quantos outros tem aqui? Entendeu? Então não é só uma questão, então a gente tem que fazer uma cota para colocar eles ali. Não, mas é uma questão de que o cara natural, em casa tem que ver. Vou dar outro exemplo aqui, eu faço alguns vídeos e tal quando eu tô malhando, e eu sempre faço aquela brincadeira de que eu sou bonitão, isso e tal. Aí o pessoal fala assim, pô, negão, você é mó mala. Mas não é, irmão, tem um moleque de 13, 14, 15, 20, às vezes 30, que tá me assistindo, que pensa assim, pô, mano, me achava mó feio, ó, mano, mas tô vendo o negão ali, ele tem uma autoestima elevada e tal, e eleva a autoestima dele. Se você for procurar os programas, Eu, a Patroa e as Crianças, As Visões da Raven, Todo Mundo Odeia o Chris, o que todos eles têm em comum? Uma família comum, pai, mãe, filho, ou sei lá, pai, só a mãe, ou pai, só o filho, que é o caso do Will Smith, no caso que ele foi criado pelos tios, mas todos com uma família estruturada. Por que esses programas fizeram sucesso no Brasil? Porque os negros e os brancos de periferia se viram
naquilo ali. Eles se viram, eles se conectaram, porque eles falaram assim, quando o moleque olha pra mim e fala, pô, negão, curto o seu canal, e esse moleque é branco, sabe por que ele se conecta comigo? Porque às vezes ele nem me conhece, porque ele tem um tio parecido comigo, ele tem um vizinho parecido comigo. Então, quando ele assiste o meu programa, quando ele assiste o Resenha de Pai e Filho, que é feito com eu, meu filho branco e meu filho da cor do Leonardo, certo? Que é o Jamal, esses moleques se conectam. Isso falta pra cultura Isso Seria uma solução para que você se Exato. acostumasse a olhar a sociedade com outros olhos. É igual aquele negócio do cara falar assim, que é uma das coisas que eu acho mais idiota. Ah, negão, mas eu vou num restaurante de luxo e eu não vejo muitos negros. Mas às vezes, negão, você não tá vendo também um ruivo, às vezes também não tem um gordo, às vezes também não tem um gay, às vezes não tem um nordestino. Às vezes todos os nordestinos que estão nesse restaurante são garçom, maître. E o cozinheiro. Mas o maître ganha bem pra caramba. hein? Exato. Mas às vezes você visita um shopping mais popular, quem você vai ver? E ali tem alguém triste. Você que mora, por exemplo, na região da Zona Leste, vou fazer Perfeito. desculpa o comercial aqui, no Shopping Aricanduva. Você vai no Shopping Aricanduva, você entra na praça de alimentação do Shopping Aricanduva, você fica triste quando você vê outras pessoas iguais a você, quando você vê famílias inteiras iguais a você, quando você vai num parquinho levar os seus filhos, quando você vai num Itaquerão, quando você vai no Itaquerão assistir o jogo e você vê outras pessoas iguais a você fica triste pensando assim, nossa, que pena, né? Todo mundo aqui, faltou um milionário, né? Não seria bom um milionário aqui? Nossa, coitados dos milionários. Não, e detalhe, às vezes legal. o cara do seu lado é milionário. É milionário, exatamente. Porque eu conheço vários Exato. que tinham... Eu trabalhei muito tempo com lojas, né? Cara, tinha uns caras, tinham rede de lojas que eram milionários, de faturar milhões, não 1 milhão só, milhões por mês. E você olhava pro cara, calça de tergal, chinela, alparcata, não tá? Com aquela camisa social. E o cara milionário. Então Mas você a olhava TV pra a ele, TV te vende o nossa, quê? esse cara deve ser um A Zé TV Ruela. Estereotipa. A TV te estereotipa. É. Então, na TV, o negão que apareceu lá é um negão motorista. E só. E a família dele é desestruturada. O filho dele não fala benção quando Você acorda. tocou em muitos aspectos culturais Isso é um relevantes. problema. Isso Guilherme. perpetua não só entre o cara que é racista, perpetua entre o outro que vai ter uma autoestima baixa. E às vezes ele vai entrar num lugar e vai pensar assim, nossa, ninguém me atendeu ainda porque eu sou negro. Não, às vezes ninguém te atendeu porque ninguém te viu. Boa. Sabe? Ninguém te atendeu porque ninguém te viu. Ah, então eu já vou entrar mais de cabeça baixa porque eu tô indo num lugar... Vamos lá, negão. Eu vou 1 minuto pra cada um. Eu vou só dar aquele parâmetro que até você fez um react do meu vídeo, que eu tava falando do Jobé Chaves. E isso aconteceu comigo essa semana. Né? Eu fui mal atendido, aí, e se eu fosse negro? Será que eu ia colocar que esse mal atendimento foi por causa da minha cor? Então é aquela situação, será que por tudo que acontece de não ser visto, maltratado e tudo mais, tem que tomar um grande cuidado, porque muitas vezes é porque pessoas são maltratadas. Isso. Independente Perfeito. se a pessoa é gay, se a pessoa é hétero, se a pessoa é cis, se é trans. Agora, tem esses descalabros que tá claro, tá óbvio e tem que realmente ser combatido. 1 minuto para você, Guilherme, e depois 1 minuto para cada um, por favor. Você acabou de tocar num assunto muito importante, Ricardo. É uma sociedade de consumo que coisifica os indivíduos. Né? Então nós precisamos aproveitar, inclusive, esse debate aqui para trazer o debate da humanização. Né? Então essa pauta do racismo também deve trazer essa reflexão. Mas o caminho para isso, eu acho que é a questão da cultura. Mas o que eu quero dizer com cultura? Né? Na verdade, a vivência... Né, de uma sociedade em que preza os valores. Né? Então, acho que debater isso, né, levar para algo que seja mais do que trazer penas mais duras, né, sejam pecuniárias ou seja de prisão, mas trazer a discussão dos valores, né, tratarmos-nos como os iguais, para além de uma sociedade de consumo, eu acho que pode ser um bom começo. Ótimo. 1 minutinho, Carla. Carla? Oi. É Carla? É Carla. Ufa. Meu Deus do céu, eu juro que eu achei que eu tinha errado. Ele ficou na Nossa, dúvida. susto agora, Não, eu- aconteceu. Não, porque eu achei que... Pelo amor de Eu Deus. tomei um susto. Até a Carla pensou que era Carla sou Kátia. eu. Carla sou Ah, eu. não, me deu um tilt agora. Não, eu tô Carla Secato, 1 minutinho. Eu tô pensando aqui nas falas do Leonardo e do querido Negão. Foram belíssimas, foram falas que têm que ficar guardadas e grava aí. Mas eu discordo de vocês. Eu tenho amigos negros próximos, tá? Viajei com uma amiga minha, que a filha dela é negra, porque o marido dela é.
E a gente foi elas foram destratadas quando a gente chegou na recepção do hotel. Eu fui estacionar. Quando eu cheguei, falei, o que aconteceu? E ela, nada, nada, nada. E eu tenho um outro amigo muito próximo, que a gente sai, a gente vai jantar. E sempre que a gente chega, olham de forma estranha. Por exemplo, se ele vai na frente para pegar a mesa, você está com quem? Você veio fazer o quê aqui? Então, assim, existe muito racismo. Não tem nada a ver, será que fui destratado? Desculpa te discordar de você, Ricardo, porque eu sou uma pessoa ou sou negro? Não, os negros são muito mais destratados. Não, com certeza. Tá? Isso é ponto pacífico. E eu não me sinto eu não tenho sabedoria suficiente para falar sobre isso, então eu deixo as palavras finais pro Leonardo, que quase me representou, e pro querido Negão. Leonardo, quem diria? Dizendo que o Leonardo quase a representou. Chegou perto. É algo Chegou inédito. perto. Mas eu falo. Mas vamos lá, sim, rapidinho. Não, mas eu falo porque eu Depois 30 segundos, eu não dependo. Demorou. Eu me reconheço enquanto progressista, mas sou independente, não dependo de partido, não dependo de ninguém, e falo o que tem que ser dito. Agora, é muito triste porque, e eu parabenizo a Jovem Pan, porque nós temos esquerda, nós temos direita, mas eu diria que é a única emissora de fato democrática. Porque democracia é isso. Democracia é ter um cara de esquerda, é ter um cara de direita, e a gente está debatendo e discutindo aqui. Porque se tem só gente de direita, não é democracia. Se só tem gente de esquerda, não é democracia. Aplausos. Mas a gente pode ser de direita, a gente pode ser de esquerda, a gente pode ser coerente, a gente pode ser honesto, a gente pode dialogar e a gente pode conversar. Então essa questão do racismo é algo que une direita, une esquerda, e a gente não tem que abrir brecha para a discussão em relação a isso. A gente não pode abrir brecha para a discussão em relação a isso. Então, todos nós temos que estar embutidos. É evidente que existe certas questões que são mais complexas. Acabou, mas 30 segundos, Negão. Vamos falar o que eu tenho que falar. Vai, 30 segundos. Lição rápida pra você aí que tem autoestima baixa. É muito simples. Em qualquer lugar que você for entrar, é queixo erguido, fala grosso, entendeu? E ninguém vai levar uma com você. Duvido eu chegar num lugar e alguém falar comigo do jeito que a Carla falou que falaram com o amigo dela. Mas não chega mesmo. Se fizer, poucas ideias. Simples assim. Muito bom.